Quando Siddhartha Gautama, Buda, bem antes de Jesus, ele afirmava: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai definir o seguinte: o pensamento cria a vida que procuramos. E praticamente em toda a série da obra de André Luiz vai falar sobre matéria mental. E Joana de Ângeles, em uma das suas obras, a série psicológica, tanto a Joana de Ângeles como um japonês, eu não me lembro o nome dele aí, Piedade, que me fugiu o nome desse japonês, mas Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: nós produzimos por dia aproximadamente 60 mil pensamentos. E desses pensamentos, conforme Piedade pontuou, são pensamentos negativos. A matéria mental, ele tem vida. O mundo espiritual, ele é constituído da nossa própria ideoplastia, da nossa matéria mental. No livro Os Mensageiros, em um dos seus capítulos, André Luiz vai dizer sobre essas vibrões, sobre essas bactérias espirituais que é produzido pelas nossas ideoplastias. Então, o pensamento ele tem cor, o pensamento ele tem densidade, o pensamento ele tem forma quando é exteriorizada, porque é ela que vai ser o modelador do mundo onde nós iremos habitar. Ao retornar ao mundo espiritual, teremos as nossas aparências perispirituais ou a nossa aparência espiritual de acordo com o tipo de pensamento que você sempre teve na Terra. Hoje eu tenho essa aparência física da minha personalidade, mas isso não quer dizer que no momento que eu desencarnar eu posso mudar a minha aparência, porque o pensamento ele que vai ser o que Hernani Guimarães de Andrade dizia, o modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, nós é que vamos definir que tipo de vestimenta teremos ao retornar ao mundo espiritual pelas nossas próprias ideoplastias. Então, somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Então nós somos o que pensamos. Então, quando o corpo humano, o nosso corpo humano, ele é pluricelular, não é? Tem várias células, e este nosso corpo biológico, ele é constituído de 10 trilhões de células. E que esses 10 trilhões de células, eu estou falando corpo biológico, eu não estou falando ainda do perispírito, enfim. Que essas células, ela trabalha de maneira integrada. E cada uma desses 10 trilhões de células, ela tem uma função específica, trabalha numa verdadeira sintonia. E essas células sofrem a atuação das nossas formas de pensamento, que é exteriorizada do espírito, que por sua vez passa pelo perispírito, e o perispírito vai influenciar essas células. Então, quando nós estamos, e quando eu digo assim, Jesus abençoe o nosso amigo Piedade, para quem não conhece Piedade, que eu estou tendo o prazer de conhecer algum de vocês, mas o meu amigo Piedade é companheiro nosso de mais de 30 anos de movimento espírita, né? E Piedade era um dos companheiros que vinha muito aqui para a minha residência, a gente aprofundava as nossas questões filosóficas, e Alberto, eu tive um prazer, além de um prazer, uma grande surpresa, depois de quase 40 anos, eu encontro o Alberto, ele que me encontrou, porque realmente eu não ia identificar, porque na época eu tinha cabelo Black Power, não é?
Eu tinha 18 anos quando nós éramos da juventude espírita, do movimento espírita, na década de 70, 80. Então, assim, esses trilhões de células, certamente ela sofre influência da nossa forma de pensar. O pensamento, ele vai moldar o nosso sistema imunológico. Portanto, o que o nosso amigo apresentou, doença das ideias, é que a gente deve estabelecer novas conexões, pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, porque quando você entra no estado de depressão, estado de melancolia, ou assiste um filme que denigre a imagem das pessoas, ou você ouve uma música que tem apologia à sexolatria, à pedofilia, isso atinge energias negativas e pode lhe prejudicar se assim você permitir entrar em sintonia. Então, esses trilhões de células, como André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que existe o macro, os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Os co-criadores em plano menor somos nós. Que existe o macrocosmos e o microcosmos. Nós somos esse microcosmos. O espírito, princípio inteligente do universo, habitando um corpo biológico transitório que tem uma cadeia de 10 trilhões de células e 100 bilhões de neurônios e sinapses, e que está sob a nossa coordenação, não é? Então, vejamos bem o que é que nós estamos pensando, não é? Porque faz diferença no nosso sistema imunológico, emocional e espiritual. Pois bem, meus amigos, o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai, certamente Jesus afirmava que há uma diversidade de mundos fora do nosso planeta Terra. E esse item 3, diversas categorias de mundos habitados, eu pessoalmente, ainda muito jovem, eu já pesquisava, eu já estudava cosmologia, estudava astrofísica, e ainda muito jovem eu cruzava informações do livro da codificação espírita, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e especialmente a Gênese. Eu cruzava informações com as recentes descobertas da década de 80, década de 90 e agora no século XXI, onde o telescópio Hubble e o telescópio James Webb, que está conseguindo fazer registro de exoplanetas e das infinitas possibilidades de mundos habitados, e algo que Jesus já falava há 2000 anos atrás, porque Jesus falava através de metáforas. As suas parábolas, elas eram alegóricas para que a humanidade daquela época pudesse entender. Mas hoje, quando ele apresenta Kardec, que no século XIX já tinha uma certa compreensão da astronomia, da cosmologia, e que ele teve uma contribuição do espírito Galileu Galilei para a produção do capítulo 6 do livro A Gênese, que trata da uranografia geral, que é descrição do universo. Então, quando Kardec começou a produzir a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer essas digressões, essas considerações, porque ele tinha a orientação espiritual do próprio astrônomo espírito Galileu, junto com Camille Flammarion, que foi um grande astrônomo francês que conviveu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, quando
Kardec, nesse item 3, ele vai dizer que do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores. Em todos os sentidos, vai Kardec dando uma interpretação da parábola de Jesus, não é? Nos mundos inferiores, a existência é toda material, não é? As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, na maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Na medida que nós vamos evoluindo, o planeta Terra, que tem 4,5 bilhões de anos de criação, e nós temos já alguns milhares e milhares de milênios de evolução, mas na medida que nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente e intelectualmente, nós vamos desmaterializando a matéria. Na medida que você evolui, a matéria se transforma, porque você vai transformar a matéria, o mundo aonde você habita. E quando Jesus afirmava que há muitas moradas, ele estava querendo dizer que existem outros mundos muito mais avançados do que o nosso. O astrofísico John Kovac, um astrofísico da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele tem um texto que eu acho muito interessante, que ele diz assim: somos tão parte do cosmo hoje quanto na época em que estávamos todos juntos, ali, naquela ponta de alfinete. Serve para lembrar que não somos meros observadores do universo, somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Então, o que ele quer dizer, o John Kovac, que nós somos parte integrante deste grande universo. Para que vocês tenham uma ideia dessas diversidades de moradas, nós moramos em um país. E você sabe como é o nome desse país em que nós moramos? Nós moramos em um país cujo nome desse país se chama Via Láctea. Nós moramos na Via Láctea, é a nossa constelação, ou melhor, é a nossa galáxia. Essa nossa galáxia, Via Láctea, é o país aonde todos nós residimos. E moramos em um estado. O país é a Via Láctea. E o estado onde nós residimos é o sistema solar. O nosso sistema solar é o nosso estado. E dentro do estado, nós moramos em uma cidade. E essa cidade se chama Planeta Terra, ou Mãe Gaia, na mitologia grega. Então, assim, nós moramos em uma cidadezinha acompanhada de outras cidades, que é Júpiter, Platão, Marte, Saturno. E moramos em um país que é a Via Láctea. A Via Láctea, ela tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas, semelhante ao sistema solar. De 100 a 400 bilhões de estrelas só dentro da nossa Via Láctea, do nosso país. E o outro país vizinho ao nosso, que se chama Andrômeda, é o país mais próximo ao nosso país, que é a Via Láctea. Andrômeda, ele está aproximadamente 2 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea. Lá em Andrômeda tem aproximadamente 10 trilhões de estrelas semelhantes ao sistema solar. E existe outra galáxia que ainda está a milhões de anos-luz
da nossa Via Láctea, que é uma galáxia chamada NGC 4889, que tem 1 trilhão de estrelas. Portanto, quando Jesus afirmou há muitas moradas na casa de meu pai, ele vai dizer que existe uma diversidade de civilizações super avançadas que já atingiram o grau de evolução moral e espiritual, como por exemplo Júpiter, que é narrado na Revista Espírita de 1853 por Allan Kardec, uma comunicação psicofônica do espírito Palissy, e o espírito Palissy vai descrever a estrutura social de Júpiter. Ele vai dizer que Mozart, quando deixou a Terra, o grande compositor Mozart, ele reside em Júpiter. Só que a densidade dos corpos que habitam a região de Júpiter não é dessa mesma densidade do corpo que nós temos aqui. Portanto, quando Kardec ele vai comentar sobre essas diversidades de moradas, e ele diz assim, na questão 181 do Livro dos Espíritos: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Foi por isso que Piedade estava falando e que eu fiz algumas considerações sobre o pensamento, meus amigos. E Júpiter, eles não têm essa densidade física que nós temos e que o telescópio Hubble não conseguiu fotografar residência nenhuma em Júpiter, porque eles vibram em outra densidade, em outras vibrações. Quando Kardec, aliando essa passagem a muitas moradas na casa de meu pai, as diferentes moradas em outros mundos, com a questão 182 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Quando Chico Xavier, ao psicografar o livro Renúncia, os primeiros capítulos do livro Renúncia, tendo como espírito Emmanuel, ele vai falar sobre Alcione, que é o personagem principal do livro Renúncia, aquela obra magistral. E Alcione, ela é designada a retornar aí para o planeta Sirius. E ele narra isso no livro. Naquela época, o planeta Sirius é um planeta que já atingiu um estágio das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja a Deus, você não terá mais corpos físicos, porque os espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar ou encarnar em mundos transitórios. Que encarnam em mundos transitórios são almas ainda que precisam passar pelo seu processo de transformação. Mas Alcione, ela renuncia a estar em Sirius, que é um planeta muito mais evoluído do que o nosso, e vai reencarnar na Terra pela uma questão do amor que ela teria que cumprir aqui na Terra. Portanto, quando ele também vai dizer, eu estou tentando associar as categorias de mundos habitados com as questões do Livro dos Espíritos. Na questão 184, por exemplo, que se segue eles revelaria a infância nesses mundos. De um mundo para outro o espírito passa por nova infância. Como será a infância em Júpiter? Eu vou tirar pela minha idade, não é?
O planeta Terra, ele dá uma volta ao Sol durante 365 dias, que é 12 meses. Não é? Em Júpiter, para dar uma volta ao Sol, são 11 anos. Aqui na Terra são um ano. Em Júpiter são 11 anos. Portanto, se eu residisse em Júpiter com a idade que eu tenho, 60 anos vezes 11, eu teria 660 anos em Júpiter. E teria a minha infância, a infância nesses mundos mais avançados, eles têm outra maturidade. Como, por exemplo, eu sou fã de Jornada nas Estrelas. Tanto eu como o meu amigo, eu tenho um amigo, um professor de história, que ele também é fã de Jornada nas Estrelas. E o filme Jornada nas Estrelas nos ensina muito do que Kardec falava no século XIX nesta obra, que há um capítulo do livro, do filme do Capitão Kirk, Spock e Sulu, e que a nave da Enterprise é invadida por glóbulos, ou seja, partículas de luzes, glóbulos, partículas de luzes, penetra a Enterprise. E essas partículas de luz, esses glóbulos, são inteligentes. Ele não consegue penetrar na mente de Spock, porque Spock é de um planeta Vulcano, que é um planeta fictício. Mas entra na cabeça do Capitão Kirk. E aí, essa inteligência glóbulo, que não tem forma física do mundo de onde eles vieram, Spock trava um diálogo com este ser incorporado no corpo físico do Capitão Kirk, e este ser glóbulo, ele vai dizer de onde ele veio, eles não têm mais corpos físicos. Não existe corpos físicos. É pura energia. O espírito não é uma centelha, não é um clarão, não é uma luz. O espírito não é o princípio inteligente do universo. E Jesus não afirmou que há uma diversidade de moradas. Então esse filme retrata essas categorias de civilizações que fogem à nossa compreensão de imaginar que existem mundos onde as inteligências, eles não têm formas físicas. Kardec já dizia isso, Filomeno de Miranda também fala sobre isso, sobre as civilizações de Alcione que estão reencarnando em massa na Terra. Então, são seres que habitam outros mundos, como, por exemplo, a última obra que o Filomeno psicografou, O Mundo em Transição, que fala sobre a Covid-19, essa última obra agora, os últimos capítulos do livro, o Filomeno de Miranda vai dizer que o planeta Terra, com a pandemia do Covid-19, está sendo retirado tanto das cidades espirituais da Terra, como muitos que desencarnaram. Vamos fazer alguma ressalva aqui, tá certo? Um exemplo, a Sueli Caldas Schubiter, que nós conhecemos e que eu tive o prazer de conhecer, o Dutra, que foi presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, uma alma generosa, e tantos outros desencarnaram vítima da Covid-19. Isso não quer dizer que eles vão para mundos inferiores. A minha análise que eles aproveitaram essas circunstâncias para partir. Porque se eles ficassem, eu estou me referindo a Dutra, que era uma pessoa que eu convivi durante mais de 40 anos, no Centro Espírita Humberto de Campos. Então ele aproveitou a Covid-19, pegou o barco e partiu, como muitos. Mas há muitos, tanto que estão desencarnando, indivíduos que estão atrapalhando o progresso da humanidade, e como os espíritos desencarnados. Filomeno de Miranda vai dizer nos últimos capítulos desta obra que esses espíritos estão sendo levados para mundos primitivos, semelhante ao planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás. Eu vou repetir. Filomeno de Miranda, nesta última obra, ele diz:
esses espíritos estão sendo levados para viver na psicosfera de planetas primitivos, semelhante ao planeta Terra, há 1 bilhão de anos atrás. Há 1 bilhão de anos atrás era meramente possível haver forma de vida biológica como nós assim o entendemos. Mas esses espíritos são levados para esses mundos primitivos, na psicosfera desses mundos primitivos, para aprender a desenvolver o sentimento de amor. Então, quando ele diz que nos mundos intermediários o bem e o mal se mistura e um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Eu me recordo, meus queridos irmãos, eu acho que a parábola do joio e do trigo ilustra perfeitamente a categoria dos mundos habitados. A parábola do joio e do trigo. Deixai que ambos cresçam juntos. O joio e o trigo, no momento certo, vão separá-lo. E a gente está vendo isso. Então, nós vivemos em uma única comunidade, com uma pessoa boa, uma pessoa má. Alguns são trigo, outros são joio, e muitos de nós temos um pouquinho de joio e temos o DNA do joio e o DNA do trigo. Quando eu tive o prazer, na época, de conhecer Chico Xavier, em 1997, eu tive o prazer de conversar com ele durante 2 horas aproximadamente, e naquele período, no ano de 97, uma senhora muito distinta cuidava do Chico Xavier, e ela virou para mim, Alberto, e me disse assim: meu filho, colhe o seu rosto no rosto de Chico, porque ele fala baixinho e você não vai ouvir nada. E aí eu estava muito emocionado, Alberto, porque eu estava conhecendo Chico, e aí colei esse rosto que vocês estão vendo aqui, colei o meu rosto no rosto de Chico Xavier. E a gente ficou 2 horas conversando, que eu não vou entrar aqui em detalhe. O puxão de orelha que eu tomei de Chico Xavier na época é outro assunto, porque na realidade eu fui para Uberaba para investigar a mediunidade de um médium lá em Uberaba, e eu acabei indo parar nas mãos de Chico Xavier e tomei um puxão de orelha que até hoje eu sinto esse puxão de orelha depois de 23 anos. E aí a pergunta que eu faço, eu me conheço, eu sei quem é James Ney, eu sei quem é esta personalidade, eu sei os meus defeitos, eu ainda carrego no meu mundo íntimo um pouco do DNA, do joio, e que é mais atuante, e do trigo. Mas eu tive com Chico Xavier. Agora a pergunta é, no dia que eu desencarnar, será que eu estarei na mesma faixa de vibração que o Chico está? Evidentemente que não. James, não se menospreze, mas é lógico. Ele é o espírito que, sabe, para vocês terem uma ideia, quem é o Chico Xavier, a aura dele tem 10 metros quadrados de luminosidade. A minha deve ter, no mínimo, meio centímetro de luminosidade. Essa era a dimensão espiritual do Chico. Enquanto nós estamos na Terra, estamos convivendo com o homem bom e o homem mau. Mas quando você retorna ao mundo espiritual, cada um vai para as suas regiões, para as suas constelações espirituais, de acordo com a evolução espiritual que você foi adquirindo. Manuel Filomeno de Miranda, ele rasga, Alberto, o verbo, em 2012, ele chegou e disse assim, os alienígenas estão dando comunicações. Até então, o Filomeno e o Divaldo não falavam em alienígenas. Quando ele publica o livro Transição Planetária, ele vai dizer que os alienígenas estão dando comunicações psicofônicas nos centros espíritas sérios, e que os espíritos de Alcione, da estrela de Alcione, que está dentro da nossa galáxia, não é?
a Via Láctea, esses espíritos estão vindo de lá e reencarnando em massa para ajudar o progresso da humanidade. Na Sociedade Espírita José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus, em 2014, o nosso amigo Edson, que é o presidente de lá, me disse o seguinte, quando eu estava escrevendo o livro sobre civilizações em outros mundos, Edson me disse algo muito interessante. James, teve um ser que deu uma comunicação aqui na mediúnica e que este ser disse o seguinte, a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Portanto, quando Filomeno afirma, no livro Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, que vai dizer que 10.000 espíritos estão reencarnando em massa e que houve um conclave no mundo espiritual. Desses 10.000 espíritos da estrela de Alcione, que estavam na psicosfera da Terra, aprendendo a linguagem terrestre, se adaptando a esse novo perispírito para se acoplar ao corpo biológico, para mudar os padrões. Como, por exemplo, qual é a explicação que vocês poderiam me dar? Como eu estudo cosmologia e astrofísica, eu tive uma aula com a professora, Alberto, há uns 15 dias atrás. E essa professora que estava me dando aula de astrofísica e cosmologia, e ela estava falando sobre buracos negros, matéria escura, energia escura, essa minha professora, só que tem um detalhe, Alberto. Essa professora tem 8 anos de idade. É isso mesmo, 8 anos de idade. Ela, com 4 anos de idade, já falava vários idiomas. Com 6 anos, o pai deu seu primeiro telescópio. Com 7 anos, ela já conseguiu descobrir alguns asteroides. E com 8 anos, ela está numa live que milhões de pessoas estão seguindo ela. Ela é cearense, de cabeça chata. Uma garota de 8 anos que fala vários idiomas, tem uma aura iluminada, ensinando cosmologia e astrofísica aos 8 anos de idade. Ela entrevista grandes astrônomos e astrofísicos. A pergunta é, de onde se originou esta figurinha? Ô James, pode ser a reencarnação de Galileu, pode ser a reencarnação de outros. Olha, pelo padrão, pela aura que esta geração está chegando, são os seres das estrelas. Como eu fui questionado na Casa de Oração Bezerra de Menezes. Eu estava falando sobre a Gênese e um garoto de 10 anos de idade me questionou. Isso tem uns 12 anos atrás. Ele me perguntou o que era crianças das estrelas, o que era crianças índigo. E naquela época eu não sabia o que era criança índigo. Portanto, o que eu estou querendo resumir com diversas categorias de mundos habitados, meus amigos. Nós somos seres interestelares. Somos cidadãos do cosmos, do universo. E para resumir, encerrar, eu diria aquela mensagem: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-eis para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Então, o que Jesus está querendo dizer, que nós, ouviu, Alberto? Eu só vou falar para Alberto e mais ninguém aqui na sala não vai ouvir o recado que eu vou dar a Alberto. Alberto tem 5 bilhões de anos para evoluir espiritualmente e se tornar espíritos puros. 5 bilhões de anos, que é o deadline em inglês, e que em português é a data limite. É quando o planeta Terra vai se tornar uma anã branca
e vai explodir. Vai explodir o sistema solar, vai explodir a Terra, vai deixar de existir vida na Terra. O planeta vai entrar em um colapso e vai explodir daqui a 5 bilhões. Agora, se Alberto, durante 5 bilhões de anos, não evoluir até lá e se tornar espírito puro, ele merece tomar uma surra de cansanção. Então, bem-aventurados, Alberto, os puros de coração. 5 bilhões terrestres, porque o Cristo tem, a diferença do Cristo para todos nós, que o Cristo tem 30 bilhões de anos de evolução. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 30 bilhões de anos de evolução à nossa frente. Ô James, e o Big Bang não tem 15 bilhões de anos? Sim, é o universo físico, tem 15 bilhões de anos, tá certo. Só que antes de surgir o universo do Big Bang, já existiam outros universos. Galileu vai dizer isso no capítulo 6 do livro A Gênese. Antes de surgir os universos, as galáxias, os trilhões e trilhões de galáxias, já existia o universo espiritual e que Neil deGrasse, e que Albert Einstein, e que os astrofísicos de visão mais ampliada estão dizendo, olha gente, existe outro Alberto em outra dimensão, existe outra Lúcia Teixeira em outra dimensão, existe outra Jaciara em outra dimensão, existe outro Manuel Assis em outra dimensão. Quem está falando isso não é um pastor, não é um religioso, é um astrofísico, Neil deGrasse, e que ele está dizendo que existe outra cópia do Alberto e do James Ney em outra parte do universo, que são os universos paralelos. E que universos paralelos são esses? Povoado por inteligência. Que universos são esses? O mundo espiritual. E que matéria, que energia escura é essa que eles estão descobrindo? A matéria escura que eles estão descobrindo não é o fluido cósmico que os espíritos falavam? E que André Luiz falava sobre o plasma divino? E que a matéria escura e a energia escura, ninguém sabe o que é. Mas os espíritos estão dizendo, olha, é o fluido. É a constituição física do mundo espiritual. É constituído supostamente da energia escura, da matéria escura, que os cientistas não sabem. Portanto, essas são as nossas considerações nesse tema que a gente ficaria o dia todo aqui falando, porque isso é fruto de alguns estudos que a gente vem abordando já há algum tempo. Então, sinta-se privilegiados na afirmação de André Luiz. André Luiz, no livro Conduta Espírita, iria dizer: os espíritas são os milionários da felicidade. E por que que meu amigo Alberto é um milionário da felicidade? Por que que Lúcia Teixeira é uma milionária da felicidade, Lúcia? Sabia que você é milionária, Lúcia? Que o meu amigo Piedade é um milionário da felicidade? Sabia, dona Nélbia? Dona Nélbia, com esse cabelo lindo, grisalho, a senhora é uma milionária da felicidade? Porque o Espiritismo detém um conhecimento transcendental. É este conhecimento que nos enriquece espiritualmente e moralmente. Aonde a ferrugem jamais destruirá e o ladrão jamais roubará os talentos, os conhecimentos que você está adquirindo e colocando em prática para a sua transformação moral e espiritual, para que amanhã vá habitar mundos das bem-aventuranças. E quando nós falamos de um planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, o nosso orbe terrestre, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Certo, o mundo está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, ele ocorrerá dentro de você. A grande regeneração se inicia dentro de você. As grandes moradas da casa de meu pai também se refere
dentro de você, Jesus falava em três aspectos distintos. O primeiro que eu falei, não é? Dos mundos habitados, e do mundo espiritual. Jesus se referia da erraticidade, que é o item 2, da erraticidade, o mundo espiritual. Mas Jesus também se referia ao terceiro aspecto, dentro de uma análise da psicologia transpessoal, que são as grandes moradas que existem dentro de você. Há muitas moradas da casa de teu pai dentro do seu mundo. Quantos arquipélagos, quantas galáxias desconhecidas que existem dentro de você. Por que você não aponta o telescópio para dentro de si, para a sua regeneração? O mundo se tornará regenerado no momento em que a criatura humana se transformar. O mundo de regeneração não vai acontecer em 2050, não é em 2100. Ainda vai levar muito tempo. E nós seremos os coparticipantes deste futuro da humanidade. A própria Sinira Pinto, a pedagoga, ela dizia na época: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Então, o mundo de regeneração, nós já estamos. O que vocês estão vendo aí nesta situação política, sociológica do Brasil e da humanidade, essa grande transição, nós estamos nos primeiros segundos, eu vou repetir, nos primeiros segundos dessa grande transição. Portanto, procure você despertar e descobrir os grandes arquipélagos que existem dentro de você, que é desconhecido. Então a regeneração ocorrerá no momento que você se transformar, se tornar homem de bem, como disse Anser Grum, um monge alemão contemporâneo nosso. O Anser Grum escreveu um livro, O Amor como Revolução, e ele vai dizer que a maior revolução que a história da humanidade presenciou foi o advento do Cristo na Terra, que veio implantar o reino de Deus no nosso mundo íntimo, para que a gente descubra que o amor é o único caminho para que a gente amanhã vá habitar as regiões de puras bem-aventuranças, que vai depender de você. Eu apenas ilustrei que eu encostei o meu rosto no rosto de Chico, mas isso não vai garantir que quando eu desencarnar eu vou estar lá na mesma região do Chico. Não. Então, veja, meus amigos, se você ainda é joio ou é trigo, ou se tem um cromossomo do joio e o cromossomo do trigo, e está nessa bifurcação, não é? Porque a transição ela é delicada. Muita paz. Esse momento do Evangelho ele é muito importante para a nossa vida. Porque Jesus veio à Terra para nos trazer uma mensagem para resgatar não só o homem da matéria, mas resgatar o espírito para a eternidade. Ele veio nos mostrar, através da visão espírita, que nós somos espíritos. E que nós precisamos trabalhar muito em nosso íntimo essa transformação. E o trabalho é árduo. Requer, muitas vezes, muito tempo. Igual ao diamante, para ele se tornar belo, transparente e resistente. A nossa alma precisa dessa vivência pelos mundos belos e aprender as grandes lições da eternidade. Às vezes, para muita gente ainda a vida na Terra é sofrimento e dor. Para outras, a vida na Terra é bela e gratificante, porque já entende o significado do viver.
mesmo em mundos ainda onde a dor, o sofrimento é presente. Mas o nosso destino é as estrelas. Como o próprio Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, onde qualquer lugar onde o Espírito esteja, aí está a sua essência. Em qualquer lugar onde ele seja chamado a vivenciar, experienciar, ele é o que é, com tudo que ele aprendeu de bom e de belo. Por isso que esse momento do estudo do Evangelho, ele é sagrado para as nossas vidas. Porque essa mensagem de Jesus é para a vida eterna. Ela não tem que só entrar na mente da gente. É a porta, mas ela tem que se instalar no nosso coração. Senão não tem significado nenhum. É no coração que a mensagem do Cristo tem que ser instalada. Por isso, Mestre Jesus, agradecemos muito por esse momento. Um momento sagrado e divino de aceitar, de entender as tuas palavras. E o mais difícil ainda, vivenciar essas lições. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que nessa noite, os nossos irmãos que vão usar da palavra possam trazer essas luzes para os nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muita paz para todos. Que assim seja.